Olá, meu nome é Jair Elias dos Santos Júnior, trabalho na área do livro, leitura e literatura há 4 anos. Nós temos uma empresa chamada Nova História Gestão Cultural, da qual eu tenho satisfação de ter como sócio o meu amigo Derek Moreira da Silva. Moro em Campo Mourão, Paraná. Comecei a minha atuação nessa área, começou quando eu tinha 14 anos de idade, quando eu comecei a colecionar fotografias, peças relativas à história de Campo Mourão. Eu percorri a casa de pioneiros, de famílias, buscando depoimentos, buscando essas fotografias, buscando peças, para que contassem a história da nossa cidade. Mas antes disso, eu quero contar algo que é muito importante. Eu sou de família humilde, meus pais eram trabalhadores, a minha mãe era manicure, meu pai motorista de caminhão. E desde cedo eu comecei a trabalhar e também a estudar. Meu avô era um homem que não tinha muito conhecimento, era um homem iletrado. Ele gostava muito do conhecimento e tinha muita amizade com pessoas que tinham mais leitura do que ele. E certa vez ele me deu um presente. Era uma coleção da história do Brasil. E a partir dessa coleção que eu comecei a tomar gosto pela história. E aí começa essa história que eu comecei a contar aí no começo, dizendo, né, da minha preocupação com a história de Campo Mourão, visitando as casas dos pioneiros, buscando peças, fotografias, documentos. E isso chamou muita atenção da cidade na época, isso foi lá em 1989, e a imprensa local deu destaque a isso, né? O fato de um menino de 14 anos, que poderia estar brincando com seus amigos, jogando bola, e estar percorrendo a cidade atrás de peças e fotografias. Até mesmo o jornal Folha de Londrina fez uma matéria grande a respeito desse inusitado menino que buscava a história da sua cidade. E esse acervo cresceu muito, e ele ficava na casa dos meus avós, no quarto que eles tinham lá, e guardava tudo dentro de um guarda-roupa. E esse acervo foi crescendo, crescendo e ficou pequeno, né? Ficar guardando tudo isso na casa dos meus avós. Até então, quando eu recebi um convite da Fundação Cultural de Campo Mourão, para que esse acervo fosse incorporado ao Museu Histórico de Campo Mourão, que estava em formação. Esse museu tinha algumas peças, tinha uma quantidade boa de fotografias e documentos, mas necessitava do meu apoio nesse sentido, que através da minha doação ele pudesse ter condições de favorecer, naquela época, as pessoas que pesquisavam sobre a história da cidade. E assim eu fiz. Doei esse acervo para o Museu Municipal, que hoje leva o nome de uma pessoa também que ajudou muito nesse processo, que é o Deolindo Mendes Pereira. E a partir de 92, esse museu começou então a atender a comunidade de Campo Mourão. Então, a partir de 1993, eu comecei a escrever, né, sobre a história da cidade. Meu sonho era sempre escrever um livro sobre Campo Mourão. Eu escrevia em jornais, né, na Tribuna do Interior, escrevia sobre o aniversário da cidade, sobre a história da diocese, como que o município foi emancipado, e todos esses artigos tinham ilustrações, né, com as fotografias que eu havia coletado junto com as famílias pioneiras de Campo Mourão. E aí o interesse pela história foi crescendo, 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 até que eu recebi um convite em 2004 para lançar o meu primeiro livro. Mas antes de contar a história dos livros, eu quero contar algo que eu fiz muito importante nesta caminhada, que foi o ingresso no ensino superior. Isso no ano de 2006, saiu uma matéria na televisão que havia sido autorizado a abertura de um curso de História em Maringá. Eu estava fazendo Direito, deixei o Direito, né, para poder fazer o curso de História. Foram 3 anos de uma batalha muito árdua, ia e voltava todos os dias de Campo Mourão a Maringá, para buscar o aperfeiçoamento, para buscar a qualidade dos nossos trabalhos. Então, no ano de 2004, né, eu lancei o primeiro livro,
Foi um projeto que eu fiz através da Lei de Incentivo à Cultura, o FEPAC, mantida pelo município de Campo Mourão. O livro Horácio Amaral, Exemplo e Desafio. Horácio Amaral é uma personalidade da nossa história, foi prefeito e uma pessoa que deu uma grande contribuição para a história, para o desenvolvimento de Campo Mourão. Nós fizemos esse livro em 8 meses, entrevistando familiares, amigos, pessoas que participaram da sua administração, coletando fotografias e documentos. E no dia 7 de agosto do ano de 2004, fizemos o lançamento dessa obra. Mas aí não parou o nosso trabalho. Na sequência, fizemos parte, junto com Pedro da Veiga e o Rubens Gonçalves de Paula, da comissão que fez a revisão dos símbolos de Campo Mourão. Esse trabalho também foi um trabalho de muita pesquisa, que possibilitou que a cidade tivesse o seu brasão de armas corrigido dentro das normas heráldicas, né, que é a ciência que estuda a questão de símbolos municipais e de brasões. E também participamos do processo de correção da bandeira de Campo Mourão. A Câmara Municipal aprovou a nossa proposta, o prefeito sancionou, e a partir de 2005 Campo Mourão teve seus símbolos municipais corrigidos. O fruto desse trabalho foi feito um livro de uma maneira didática, da qual nós distribuímos para todas as escolas da rede municipal de ensino de Campo Mourão. E foi muito importante porque a cidade começou a conhecer, né, a sua bandeira, o seu hino, o seu brasão, como que se desenhava esses símbolos. E esse trabalho foi muito importante porque ficou ao alcance de todos. Nosso terceiro e quarto trabalho foi sobre a história da Câmara Municipal de Campo Mourão. Na época eu trabalhava na Câmara e recebi o convite para poder fazer 2 livros da história da Câmara de Campo Mourão, do período de 1947 a 1976. Então, de maneira voluntária, nós escrevemos esses 2 exemplares que contam a história política da nossa cidade. Também fizemos 2 livros sobre a história da migração japonesa em Campo Mourão, relatando as chegadas da comunidade japonesa, como que foi o seu envolvimento com o crescimento da cidade. E foi bem na época que o Paraná estava comemorando o centenário da imigração japonesa no Paraná. Também fizemos um livro contando a história do Palácio Iguaçu, e é algo bem interessante que esse livro foi feito um projeto que a Secretaria de Estado da Cultura, lá em 2007, né, tinha um edital de qual escritores paranaenses que queriam publicar suas obras faziam sua inscrição e a comissão aprovava, ou não, o projeto. E o nosso projeto foi aprovado e em 2008, no dia 15 de outubro, num evento na Assembleia Legislativa, com a presença do então vice-governador Orlando Pessutti, da ex-primeira-dama do Estado, Flora Munhoz da Rocha, lançamos essa obra. Foram 1.000 exemplares distribuídos para todo o Paraná, principalmente para as bibliotecas cidadãs, e que no ano de 2009 e 2010 serviu como referência para a comissão que fez a reforma do Palácio Iguaçu. Foi uma obra que teve uma repercussão estadual muito grande. Nós participamos do Meu Paraná, né, quando da finalização das obras de reforma do Palácio Iguaçu, graças a esse trabalho que nós fizemos com o apoio da Secretaria de Estado da Cultura. Também fizemos a biografia do ex-prefeito Roberto Brzezinski, com o título Roberto Brzezinski, Semeador de Esperança, que foi um homem público que governou Campo Mourão de 1955 a 1959 e que durante sua administração acampou a Biblioteca Pública Municipal, ergueu a Praça Getúlio Vargas com coreto, chafariz, criou a Banda Municipal e era um homem muito sensível à questão cultural. Então nós fizemos a convite da família esse trabalho, que também demorou um ano, para resgatar a importância da cultura e dos seus personagens. Também fizemos um livro chamado Oratórias Históricas, que é um compilado de todos os discursos que marcaram a história de Campo Mourão e das personalidades que aqui estiveram. Renato Fernandes Silva, Horácio Amaral, Bento Munhoz da Rocha e de todos os outros
pessoas que, ao longo das últimas décadas, fizeram a história da nossa cidade. Também fizemos um livro contando a história do Rotary Campo Mourão, por ocasião dos seus 50 anos de fundação, que lançamos no ano de 2019. Trabalho esse assinado por mim, pelo William Moser e pelo André Martins. No ano de 2018, nós lançamos o livro Campo Mourão, a construção de uma cidade. Foram feitos 700 exemplares e comercializados de uma maneira muito rápida, um trabalho de quase 400 páginas, mais de 1.000 fotografias, 30 capítulos, contando a história de Campo Mourão, desde 1769, quando a região recebeu esse nome pela expedição determinada por Dom Luiz Antônio de Souza Botelho e Mourão. Esse trabalho foi muito importante para Campo Mourão, porque resgatou a nossa história, preservando ela para as futuras gerações de mouroenses e de paranaenses, porque o trabalho também conta um pouco da história do Paraná. E as escolas puderam trabalhar com uma grande referência, né, bibliográfica com esse trabalho que nós lançamos. E a história ela pôde ser difundida e conhecida pelas nossas crianças. Então foi um prazer muito grande fazer esse trabalho que nós lançamos no ano de 2018 e que em breve nós estaremos lançando a segunda edição. Também fizemos um trabalho que nós vamos contar mais adiante, que é a queda do governador Haroldo Leão Pérez, e finalizamos assim essa trajetória com 17 livros publicados e mais de 15 livros com a nossa participação através da nossa editora, livros que contam a história de municípios do Paraná, biografias, autobiografias, poesias, gêneros diversos, no sentido de levar o conhecimento a todos para que no futuro, né, os paranaenses do futuro possam conhecer a nossa história e o legado cultural que essa geração está deixando para todos nós. Minhas referências são várias, mas eu quero destacar o Peter Burke, que é um importante historiador, da qual ele é uma referência para mim nos meus trabalhos, pela maneira que ele trabalha com a história, a sua preocupação com a difusão histórica. Então ele é uma grande referência para mim. Nossa experiência cultural, né, se deve também através da nossa empresa e também de maneira individual, né, com o trabalho de resgate histórico, de preservação da nossa história, de estar escrevendo, não só escrevendo, mas pesquisando, né, entrevistando pessoas através da história oral, da fonte da história oral, a parte documental. Nós fazemos pesquisas lendo todos os jornais do período da qual nós estamos trabalhando. É um trabalho cansativo, mas, por outro lado, muito bom, porque você está colocando o seu... nós estamos colocando o nosso... aquilo que nós temos de melhor para fazer nos nossos trabalhos. Veio a pandemia, há 2 anos, nós estávamos com uma expectativa de publicar trabalhos nossos, de pesquisas nossas e de clientes nossos, e a pandemia nos assustou, né? Assustou bastante. Alguns trabalhos, infelizmente, nós perdemos, tivemos uma restrição muito grande de circulação, algumas pesquisas que nós estávamos em andamento atrasou devido à chegada da pandemia. Ela também trouxe um certo transtorno na questão financeira, que nós ficamos impedidos, né, de trabalhar e de ter receita, tanto através da nossa empresa, ou também de maneira particular. Mas a pandemia nos ensinou que nós devemos superar. E devido a essas dificuldades que ela nos trouxe, mas ela deu a possibilidade de nós concluirmos um importante trabalho que há 12 anos nós estávamos trabalhando em cima desse tema, que é a queda do governador Haroldo Leão Pérez, que em novembro de 1971 renunciou o governo do estado, acusado de procedimentos ilícitos, e a história até então trazia várias versões sobre esse episódio.
E durante a pandemia, nós conseguimos uma farta documentação junto ao Arquivo Nacional, documentação essa inédita, explicando tudo o que aconteceu no Palácio Iguaçu em novembro de 1971. Juntamente com o Jean Feder, importante jornalista de Curitiba, que tinha uma documentação que também era do nosso interesse, nós fizemos uma parceria e lançamos esse livro com 650 páginas, agora durante a pandemia, que esclarece o que aconteceu realmente no Paraná em 1971. É um importante trabalho que vai servir para referência para acadêmicos, historiadores, pesquisadores, todos aqueles que querem compreender a história do Paraná e também não podemos deixar de mencionar também a história do Brasil durante a ditadura militar. A nossa expectativa com o fim da pandemia é retomar os projetos que nós infelizmente tivemos que parar, entre eles a segunda edição do livro Palácio Iguaçu, que vai ser uma edição revista e ampliada, com depoimentos, fotografias, mostrando a todos os paranaenses a história do prédio, que é o símbolo da arquitetura do Paraná e também a sede do governo do estado, onde foi palco de acontecimentos importantes da nossa história. Quero aqui agradecer a essa oportunidade e de dizer que o nosso trabalho de difundir a história do Paraná, de Campo Mourão, não para aqui, ela continua. E essa é a nossa missão enquanto cidadão.